Meus queridos, já podemos nos achegar diante do nosso Deus, adorando o Senhor e reconhecendo quem Ele é. Deus soberano, majestoso, Deus sobre todas as coisas, Criador do universo. Diante dessa maravilha, desse Deus santo e magnífico, também reconhecemos a nossa pequenez, o nosso pecado, a nossa inadequação diante de tanta santidade. E podemos admitir a Deus e confessar ao Senhor os nossos pecados e culpas. Somos indignos e imperfeitos dele. Mas obtemos dele o perdão. O sangue de Cristo foi derramado naquela cruz para nos purificar de todos os nossos pecados. Essa é a nossa certeza, a nossa esperança. A confiança que temos para chegar diante do Senhor e sabermos que somos acolhidos. Também em demonstração de dependência, consagramos ao Senhor nossos dízimos e ofertas ao Senhor. Dedicamos a Ele parte daquilo que Ele nos tem dado. Como desafiado pelo presbítero Fernando, também podemos chegar diante do Senhor e ter o nosso coração solidário com os nossos irmãos. Agora, diante de Deus, estamos desejosos de ouvir a sua voz, de buscar a sua presença, de pedir que a sua misericórdia nos assista, que Ele fale ao nosso coração, que o seu Espírito Santo tenha liberdade no nosso meio, que a gente possa atentar para o que Ele deseja nos falar nessa noite através da sua palavra. Gostaria de convidar os irmãos a refletir comigo sobre como nós devemos agir diante da enfermidade. Essa semana foi uma semana difícil. Tivemos o sepultamento de 2 colegas pastores. Um já em ditosa velhice, 96 anos de idade. Um pastor honrado na sua cidade. Mesmo apesar de sua erudição, da sua capacidade, reverendo Antônio Elias Sabino. Depois, no sábado, tivemos em Timbaúba, para participar do sepultamento de um pastor jovem, relativamente jovem, né, que morreu de uma parada cardíaca. Nós precisamos a Deus e pedir a Deus que nos assista e nos saiba conduzir nesses momentos. Conversamos com um funcionário aqui, esperando 1h30 pelo socorro, não é? O Adilson, um rapaz crente, não é? Que cometeu um erro operacional de não se, mesmo com toda a roupagem de segurança, não prendeu o seu cinto, não é? Então, acontecem essas coisas e ele, refletindo ali um pouquinho, dizendo: puxa vida, como um crente, né? Uma falha nossa, um descuido nosso, um deslize nosso, e a gente se coloca em perigo, né? Assim também é com relação à nossa vida espiritual. Eu gostaria de que nessa noite Deus pudesse nos ajudar a pensar a respeito das nossas vidas, da vulnerabilidade da vida, né? Da fragilidade da nossa existência, e como precisamos colocar os nossos olhos em Deus. Eu gostaria de convidá-los a que vocês abrissem comigo a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, no capítulo 38.
de apenas 9 anos de idade, é surpreendido com uma enfermidade mortal. Ouçamos o que diz a palavra de Deus e tenhamos esse texto como base para nossa reflexão nessa noite. Diz assim o verso 1 do capítulo 38 da profecia de Isaías: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Assim, retrocedeu o sol os 10 graus que já havia declinado. Pai bendito, Deus de amor e misericórdia, nós nos achegamos ao Senhor nesse momento, clamando por tua misericórdia sobre nossas vidas nessa noite. Desejosos de ouvir a tua voz, pedimos ao Senhor que o teu Espírito fale a cada coração aqui presente nesta noite, Senhor. Que a tua graça nos alcance, que saiamos daqui renovados pelo teu Espírito, tocados pela tua palavra, transformados pelo Senhor. Abençoa-nos, olha para as nossas necessidades, olha para os nossos corações nessa noite e manifesta glória e graça aqui nesse lugar, Senhor. Pois nós oramos confiados em Cristo Jesus, o nosso amado Redentor. A Ele nós rendemos toda a honra, glória e louvor, Senhor. Amém, Pai bendito. Amém. Mas também nessa semana, no último dia 6, terça-feira, que antecedeu o feriado da independência do Brasil, tivemos uma vigília de oração aqui na igreja. Passamos a noite buscando a Deus, juntos, como igreja. Foram os assuntos que nos motivaram a passar a noite em oração. O primeiro, nosso país. Rogamos a Deus por sua intervenção em nosso país, por um avivamento, um despertamento espiritual, por uma transformação profunda da nossa sociedade, tão marcada por tanta imoralidade, por tanta falta de pudor, por tanta corrupção. Pedimos a Deus: Senhor, tenha misericórdia do nosso país. Faça aqui no nosso meio, no nosso Brasil, o que o Senhor já fez no passado em tantas outras regiões do mundo. Foi essa a nossa oração aqui. Segundo, também oramos pelo nosso querido pastor Kleiber. Rogamos a Deus por sua saúde, por uma cura e pelo restabelecimento pleno de suas forças e vigor. Nós observamos a aflição de muitos irmãos, a inquietude pela impotência diante de sua enfermidade. Nós observamos, às vezes, que nos falta conhecimento e graça necessária para entender o que Deus deseja fazer em nossas vidas, enquanto igreja.
Por isso eu gostaria de pensar com vocês na palavra de Deus. O que o Senhor quer nos ensinar diante de tudo isso? O que podemos aprender da parte de Deus quando enfrentamos a enfermidade, a doença? Quando nos sentimos impotentes, incapazes de lidar com o futuro? O texto do profeta Isaías, que narra a enfermidade do rei Ezequias, nos serve de referência para o que queremos tratar com vocês nessa noite. O rei, diz o texto, adoeceu. Uma enfermidade mortal, descreve a profecia de Isaías. Isso está no verso 1, como lemos aqui. Deus revela que aquela enfermidade era para a morte. Deus levanta o profeta Isaías e manda que o profeta Isaías vá visitar o rei Ezequias com essas palavras. E evidentemente a palavra do profeta era uma palavra de consolação. Rei Ezequias, Deus me mandou aqui para te falar que chegou a hora dele te levar para a sua presença. Ponha em ordem a sua vida. Ponha em ordem a sua casa. Sonde o seu coração. Veja se há algo ainda em falta para que você possa colocar em ordem diante de Deus. O rei orou e colocou sua vida em ordem diante de Deus. O verso 2 e 3 nos diz que ao ouvir as palavras do profeta, o rei virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. A cena não deixa claro o que estava acontecendo. Ele deveria estar acamado, evidentemente, enfermo, e uma enfermidade grave que levaria ele à morte. E parece-me que ele se vira para o lado da parede e faz essa oração ao Senhor. E a oração dele é essa: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Ele chorou pela interrupção de sua vida tão cedo. Ele tinha 39 anos de idade. Podemos chegar a isso com clareza quando nós nos reportamos ao que está escrito no livro de 2 Reis. O livro de 2 Reis nos fala um pouco sobre quem era Ezequias. Eu queria lhe convidar a conhecer esse rei de perto. Mais um pouco. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo 18, e ler os primeiros 6 versos, que nos traz informações mais precisas sobre a vida desse rei, desse servo de Deus. 2 Reis, capítulo 18, versos 1 em diante, diz que no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. Então, quando o reino foi dividido, o reino de Israel foi dividido, Israel, as 10 tribos ao norte, tinha por rei Oséias, e as 2 tribos ao sul, Judá e Benjamim, tinha por rei agora Ezequias. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém. Então, você pega os seus 25 com os seus 29, vão dar 54 anos de idade. Aí você vai para Isaías, tira 15 e você vai chegar aos 39 anos de idade. Então, aos 39 anos de idade, aquele rei é acometido por uma enfermidade mortal e recebe de Deus a palavra através do seu profeta que aquela enfermidade não era para
a demonstração do poder e glória de Deus através de cura, mas era para a partida de Ezequias. Por isso ele chorou muitíssimo. E chorou muitíssimo porque continua o texto em Reis, acompanhe comigo. Verso 3: fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Davi seu pai. Removeu os altos de idolatria, quebrou as colunas de deuses pagãos, deitou abaixo os postes ídolos e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera e o povo estava agora adorando. Porque até aquele dia os filhos de Israel lhes queimavam incenso e lhes chamavam Neustã. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Depois que o reino se dividiu, diz o texto, no registro do segundo livro de Reis, que esse foi o maior rei em Judá, um homem fiel a Deus, que não houve como ele, depois dele nenhum outro rei, nem antes dele a semelhança dele. Era um homem fiel a Deus, um homem que conduziu com sabedoria, com temor e tremor diante de Deus, Judá. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Era essa a vida desse homem. Chorou muitíssimo, porque era um homem jovem, tinha muito ainda a oferecer a Deus, ao povo, ao reino. Ele chorou pela interrupção de sua vida tão cedo. E diz o texto que Deus interviu, que Deus mandou de volta o profeta Isaías para lhe trazer outra palavra, outra mensagem. E diz o texto, Isaías volta, verso 5: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos, e você viverá, e você reinará em Israel. É esse o contexto de onde eu queria basear a mensagem que eu quero trazer aos nossos corações nessa noite. O que fazer diante da enfermidade? Essa é a pergunta que o texto nos impõe. O que fazer diante do enfrentamento da possibilidade da morte? O que Deus espera de nós, de mim e de você? Nós vivemos diante de um quadro atual do evangelicalismo neopentecostal que confunde a mente de muitos crentes, onde cura, onde espetáculo de imposição de mãos, de oração, de divulgação de situações de levantamento de pessoas enfermas e paralíticas e etc., tomam um ar onde muitas vezes baseia o ministério de pessoas que colocam a sua vida e o seu nome como referência para estabelecer movimentos, grupos e igrejas. E muitos crentes sinceros ficam confusos diante de tudo isso e ficam pensando o que é que nós deveríamos fazer, ou fazer isso, ou fazer aquilo outro, que se faz nessa ou naquela ou noutra igreja, ou nesses programas televisivos. Pastores e líderes, muitas vezes não querendo ceder às práticas místicas, resistem a enfrentar a situação. Mas o que fazer?
O que a Bíblia nos tem a dizer e ensinar sobre o assunto? Pois ela é a nossa única referência. O que ela nos orienta? Eu gostaria então de chamar a sua atenção para 3 pontos que eu gostaria de focar, tentando responder essa pergunta: o que fazer diante da enfermidade? O que Deus espera de nós, igreja, irmãos e amigos de pessoas enfermas? Eu gostaria de chamar a sua atenção para um texto que se encontra em Marcos capítulo 2, versos de 1 a 12, para tentar encontrar na palavra de Deus resposta a essa indagação. O que é que Deus espera de nós, a igreja, quando nos deparamos com enfermidades de pessoas amadas, amigas, irmãos em Cristo? E aí vem a minha resposta e desafio para você, igreja, irmão, pensar comigo o que Deus espera de mim e de você diante de situações como essa. Marcos capítulo 2, versos de 1 a 12, nos fala sobre a cura de um paralítico em Cafarnaum, cidade da Galileia onde Jesus vivia. Diz o texto que dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Ou seja, a casa ficou cheia, a notícia correu, Jesus chegou de alguma viagem dele por aí com seus discípulos, estava em casa, e as multidões afluíram para a sua casa, entraram na sua casa, e ele os ensinava, e havia tanta gente que ninguém nem conseguia se aproximar da casa. Diz o verso 3, que alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Ou seja, subiram para o primeiro andar, para o forro da casa, abriram as placas no forro da casa, e de lá de cima, olhando onde Jesus estava, desceram a maca onde estava o doente. Vendo-lhes, diz o verso 5, a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Em outro texto paralelo do outro evangelho, diz que Jesus fala para eles: por que vocês ficam pensando e maquinando essas malícias? O texto continua no verso 9: qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito, vai para a tua casa. Ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glórias a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. O que é que esse texto pode nos ensinar na intenção de responder a essa pergunta: o que é que Deus espera de nós, a igreja, os irmãos e amigos de pessoas enfermas? Olha, a gente pode observar o comportamento e a atitude daqueles homens. O enfermo não podia chegar-se a Jesus. Mas preliminarmente, antes da gente olhar para isso, é bom que a gente
saiba, né, de que Jesus Cristo, Filho de Deus, veio a esse mundo com poder sobre todo tipo de enfermidades e tormentos entre a humanidade. O texto de Mateus capítulo 4, o texto que precede o Sermão da Montanha, quando Jesus está instruindo aos seus discípulos, nos diz no verso 23 que percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo, e a sua fama correu por toda a Síria. Ele estava curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E por causa disso, a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos. Pessoas doentes espiritualmente, endemoniados. Pessoas doentes na mente, na alma, lunáticos. E pessoas doentes no corpo, paralíticos. E ele os curou. O que Deus espera de nós, igreja, irmãos, que temos amigos e pessoas enfermas? Deus espera de nós que nós, assim como aqueles homens que conduziram aquele paralítico a Jesus, aqueles homens demonstraram algumas coisas que são tremendamente importantes na nossa vida. Primeiro, eles trouxeram a pessoa a Cristo. Segundo, eles procuraram introduzir ou apresentar essa pessoa diante de Jesus. Pois eles sabiam que só Jesus poderia, de fato, debelar a sua enfermidade. Só Jesus poderia usar de graça e misericórdia para com a sua vida. Por isso eles trouxeram, eles apresentaram, eles se esforçaram, eles sacrificaram, eles foram criativos, eles fizeram tudo o que estava ao seu alcance para ajudar, para socorrer o irmão enfermo. E é isso que Deus espera de cada um de nós. Que a gente se doe, que a gente se dê, que a gente sinta a dor do outro, que a gente se compadeça com o outro, que a gente faça com o outro aquilo que ele não pode fazer por si próprio. Que a gente tenha a convicção plena no coração que só Deus, na sua graça e misericórdia, usando os meios naturais ou sobrenaturais, podem trazer uma pessoa à plenitude de sua saúde e de seu vigor físico. Deus usa medicamentos, Deus usa médicos, Deus usa tratamentos, e quando essas coisas não mais funcionam, Deus é Deus, para sobre essas coisas, intervir e curar, se assim for a sua vontade. Nós precisamos ter essa convicção em nosso coração. Evidentemente que na Escritura, em muitas situações da Escritura, nos aponta para o fato de que nem toda enfermidade existe por objetivo para que Deus manifeste a sua glória curando. Certa feita, os discípulos se depararam com uma pessoa enferma e perguntaram a Jesus qual a razão daquela enfermidade. Era culpa da pessoa? Era alguma culpa dos seus pais? E Jesus responde para eles: não. Essa enfermidade existe na vida dele para que o nome de Deus seja glorificado. Porque o Senhor havia de curar aquela pessoa e trazer impacto sobre as vidas ali presentes, sobre a incredulidade humana. Deus é Deus para fazer a obra que Ele quiser fazer segundo a sua vontade, quer as pessoas creiam, quer as pessoas não creiam. É muito cruel a gente ver que esses movimentos exploradores de pessoas, da boa vontade humana, quando apregoam o poder da cura dada a B, C ou D, e quando uma pessoa vem para receber a oração da cura e não sai curado, a responsabilidade recai sobre a pessoa que não teve fé. Quando esse texto da palavra de Deus nos diz que foi pela incredulidade dos escribas que Jesus curou aquele homem.
Aqui no caso, a incredulidade dos presentes levou Jesus a curar, mostrando que a sua vontade é soberana, que o seu propósito cumpre uma agenda de Deus. Jesus viu a fé dos amigos que levaram, que sacrificaram, que abriram o telhado, que colocaram aquele homem na presença do Senhor, que se esforçaram para dar a ele a possibilidade de ser curado. E Jesus, vendo-lhes a fé, olha para aquele homem e faz a cura mais importante da vida de qualquer pessoa. Ele diz: filho, os teus pecados estão perdoados, vai em paz. Isso causa uma discussão teológica muito séria ali por aqueles teólogos escribas que estavam ali presentes. Ele está falando heresia, isso é uma blasfêmia. Quem é que pode perdoar pecado ao homem, senão um que é Deus? Eles estavam questionando a autoridade de Cristo como Filho de Deus. Eles estavam demonstrando a sua incapacidade de reconhecer a soberania dele sobre a vida. Enquanto os outros criam que ele era diferente, que ele era alguém singular, que ele era o Messias que Deus havia prometido, que, como outros declararam, não somente o Messias, mas o Messias era o próprio Filho de Deus encarnado. Eles estavam duvidando dessa verdade que Jesus estava ensinando para as pessoas. E por causa da incredulidade deles, Jesus os desafia. O que é mais fácil? Dizer para esse homem: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer para esse homem: levanta-te, toma o teu leito e anda? E aí ele demonstra a razão das manifestações de cura e de milagres de Jesus, para que vocês saibam que o Filho de Deus tem poder e tem autoridade sobre tudo. Disse ao homem: levanta-te, pega o teu leito e anda. Mas o que eu quero focar aqui com vocês, meus queridos, é que eu preciso, como bem colocado pelo presbítero Fernando Guerra, na liturgia do nosso culto, na parte da consagração das ofertas e dos dízimos, quando a lei de Moisés, entregue por Deus ao povo, diz que, olha, vocês vão trazer regularmente, voluntariamente, com alegria, o fruto do trabalho de vocês, porque fui eu quem concedi a vocês a terra, fui eu que concedi a vocês saúde, fui eu que vos estabeleci nessa terra como nação, fui eu que reparti a terra em tribos, em estados, e vocês vão trazer os dízimos, porque a tribo que eu não dei herança, a tribo de Levi, que eu separei para cuidar do culto e das coisas sagradas, não tiveram herança para plantar, para produzir. Eles se consagraram e o trabalho deles é servir na minha casa. Vocês vão separar a 10ª parte do que vocês produzirem e trazerem para a manutenção e o sustento dos levitas. Agora, de 3 em 3 anos, vocês vão separar toda a 10ª parte do seu cereal para ser dada e consagrada para aqueles que têm necessidade, para que haja justiça, para que haja igualdade, para que haja solidariedade entre o povo. Para que vocês lembrem que vocês também foram servos e escravos no Egito, e eu vos libertei com mão poderosa, e lhes trouxe para essa terra, e lhes dei liberdade, livramento, dignidade, trabalho, riqueza, para que vocês reconheçam isso. E Deus mostra que a gente precisa ser solidário com o outro, se compadecer do outro, ser sensível à necessidade do outro, chorar com o outro, fazer pelo outro aquilo que ele não está podendo fazer, interceder, clamar a Deus, apresentar a Deus em oração, meu irmão. É isso que a palavra de Deus nos diz. É isso que o centurião, se você pegar outros textos na Bíblia, um centurião tinha um servo dele, um trabalhador, um moço, que estava também acamado para morrer, e ele foi ter com Jesus. Só que no conceito romano, um centurião, um capitão da guarda pretoriana,
que tinha soldados ao seu comando, um homem importante e temido onde estava, ele se humilha e se submete a ir procurar a um Jesus andarilho, para clamar ao Jesus que tenha misericórdia do seu servo. E ele se humilha diante do Senhor e ele intercede pelo seu servo. Tiago, no capítulo 5, no verso 13 de sua carta, orienta a igreja nas seguintes palavras. Ele diz: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém entre vós sofrendo? Interceda, apresente a Deus, introduza a Deus a vida dessa pessoa, leve a maca, leve a pessoa à presença de Deus, clame a Deus, para que o Senhor intervenha em sua vida. É isso que o texto nos diz. O que Deus espera da igreja, o que Deus espera de mim e de você, que a gente se ponha diante de Deus em oração, apresentando o meu irmão e a sua enfermidade diante do Senhor, pois só o Senhor pode, de fato, usar os meios necessários para aliviá-lo, para curá-lo, para restabelecer a sua saúde. Agora, o que Deus espera da pessoa enferma? O que Deus espera da pessoa acometida pela doença? O texto, vários textos da Bíblia nos diz. O Novo Testamento está repleto do encontro de Jesus com pessoas enfermas, quer sejam elas enfermas na sua alma por algum tipo de acometimento de problemas psíquicos, emocionais, que lhe desestabeleçam, que lhe desestruturem, que lhes tirem do eixo. Jesus curava as pessoas, do qual a nossa tradução em português coloca como lunáticos, que literalmente quer dizer que pessoas que estavam fora de órbita, pessoas que perderam o seu senso, o seu eixo. Jesus curou essas pessoas, interviu na vida dessas pessoas. Ele é suficiente para trazer saúde emocional, saúde psíquica a todo ser humano, porque nós fomos afetados pela queda, e Ele quem pode nos trazer paz, reconciliação com Ele, o homem consigo mesmo, o homem com o seu próximo. Ele também intervém para libertar pessoas que estão sofrendo algum tipo de opressão maligna, de ação do diabo contra si, pessoas que caíram completamente dominadas por espíritos malignos, o qual a Bíblia chama de endemoniados, pessoas que perderam o controle da sua vida, por alguma razão, por algum motivo, por brechas abertas, por buscas dessas coisas esotéricas. Jesus os curou, os libertou. E as pessoas cegas, paralíticas, acometidas de lepras, que eram as doenças mais graves e terríveis, que roubavam a dignidade da pessoa no convívio social, que retirava ela do convívio com as pessoas sadias e colocava essas pessoas à margem da sociedade. Jesus se compadeceu dessas pessoas e as curou. Há vários, dezenas de relatos nos evangelhos dessa ação do Senhor em favor das pessoas em seus sofrimentos, e fazia por compaixão, por misericórdia. Mas em todos esses textos, se você for observar, você vai ver que o Senhor requer dessas pessoas acometidas por enfermidades pelo menos 3 atitudes de coração, que são importantes para que a graça de Deus opere sobre a vida dessas pessoas. Textos como Marcos capítulo 1, verso 40 a 42, textos como Mateus capítulo 8, versos de 1 a 3, e tantos outros textos que nós vemos narrado nos evangelhos. 3 ações são muito importantes, se não dizer 4. A pessoa precisa se chegar a Deus, vir a Ele em oração, buscá-lo. Em segundo lugar, a pessoa precisa vir a Ele com um coração quebrantado e humilde. A pessoa não pode vir com o coração revestido de amargura, de ressentimentos,
O rei Ezequias, quando tomou conhecimento por boca do profeta Isaías que a sua enfermidade, para ela não havia esperança, que Deus não iria intervir para curá-lo como fez noutras situações com outras pessoas, quando ele tomou esse conhecimento, a palavra do profeta é: ponha em ordem a sua vida com Deus, pois essa enfermidade é para a morte, rei. O que houve no coração do rei? Ressentimento, mágoa de Deus, queixume. Mas Senhor, o Senhor curou tantas outras pessoas. Eu sou um homem que tenho procurado andar com fidelidade diante do Senhor. Não tenho me afastado dos teus mandamentos. Tenho feito tudo de correto, dedicado a minha vida para conduzir o teu povo à tua presença. E o Senhor me deixa morrer? É isso que há no coração do rei? Não. O que há no coração do rei? Humildade, quebrantamento, aceitação, acolhimento da vontade de Deus. O que há no coração do rei? Senhor, peço-te, veja que andei com o Senhor fielmente. Acolha a minha alma. Não é? Ele está preparando o seu coração para se encontrar com o seu Deus. O seu coração não estava tão somente aqui. Ele chora, evidentemente. O choro de uma vida tão nova sendo ceifada quando era tão útil. Ele chora, sim, porque ele queria viver a sua existência para glorificar a Deus e fazer a sua vontade, e fazer avançar o seu reino, e abençoar o seu povo, e cumprir cabalmente a tarefa que lhe foi confiada de reinar e de conduzir a nação de Israel ao temor do Senhor. Ele chora ser interrompido tão cedo nesse seu propósito, e chora muitíssimo. Mas o que há no coração do rei, o que há no coração do paralítico, o que há no coração do cego, o que há no coração do leproso que se apresenta diante de Jesus? Humildade, quebrantamento. E é isso que o Senhor requer de todo homem diante dele. O que é que aparece em geral nessas pessoas, nesses encontros com Jesus? Adoração. Pessoas se humilham diante de Jesus e o adoram como Deus. São humildes em receber a sentença. São humildes em saber que Deus é soberano, que nada acontece nesse mundo que não seja de acordo com o seu propósito. E se a enfermidade me toca, Senhor Deus, eu estou humilde diante do Senhor, quebrantado diante de Ti, e continuo adorando o Senhor como Deus. É isso que Deus requer da pessoa acometida pela enfermidade. Quebrantamento, adoração e confiança. Pois o Senhor todas as vezes pergunta às pessoas: que queres que eu te faça? E a resposta a essa pergunta é determinante para a ação de Deus. Que queres que eu te faça? O cego disse ao Senhor: eu quero tornar a ver. O paralítico disse ao Senhor: eu quero ser curado. O que isso demonstra? Confiança. Marcos capítulo 1, versículo 40 a 42, Mateus capítulo 8 e tantos outros textos que eu podia citar aqui. As pessoas que chegam a Jesus para dizer o seguinte: Senhor, se queres, tu podes me curar. Se queres, tu podes. Confiança. Mas, no meio disso tudo, eu gostaria de trazer as palavras do apóstolo Paulo, de um servo de Deus, de um homem de Deus, que procurou compreender seus propósitos e discernir a vontade de Deus em meio à sua vida e às suas lutas. Abra comigo a sua Bíblia em Filipenses capítulo 1, por favor. Quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta, ele estava preso em Roma, ameaçado, já havia passado por muitas lutas, perseguições,
já tinha sido apedrejado na região da Macedônia Caia, já havia apanhado muito na região da Galácia, já havia sido açoitado tantas vezes e ser aprisionado com as costas dilaceradas pelas chicotadas, pelos vergões dos açoites. Um homem que sabia o que é sofrer, como Deus mesmo disse certa feita a Simeão: vai, Simeão, e ora por Paulo para que ele receba graça e poder do Espírito. Mas, Senhor, esse homem persegue a igreja. De muitos tenho sabido que ele tem perseguido os cristãos lá em Jerusalém. E Deus diz para Simeão: vai e ore por ele, porque esse homem que perseguiu a igreja vai aprender quanto valoroso é sofrer perseguição por causa do meu nome. E esse homem agora preso, ameaçado de ser morto, ele escreve, consolando os irmãos de Filipos, nessas palavras. Vejam o que diz o verso 19 do capítulo 1 da carta aos Filipenses. Verso 19, o apóstolo Paulo diz: porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Veja o que diz o apóstolo Paulo: entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e de estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, por causa do reino, por causa do trabalho que me foi confiado, por causa da igreja de Cristo, é mais necessário permanecer na carne, permanecer vivo. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo na fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Veja que coisa interessante, e aqui é o que nós precisamos buscar. Paulo estava diante da morte, e diz no seu coração: olha, eu não sei o que é que eu quero escolher. Eu sei que pelas orações do povo de Deus, eu serei poupado de quê? Verso 20, segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado. O que é isso para Paulo? O que é ser envergonhado para Paulo? Os cristãos eram ameaçados e torturados. Os cristãos eram ameaçados de morte. Mas eles podiam ter um livramento se eles negassem a sua fé, se eles negassem o seu Senhor, se eles negassem a Cristo. Para Paulo o problema aqui é esse: Senhor, que a enfermidade, que a morte, que o perigo de morte e de perseguição, que o sofrimento não me leve a envergonhar o Senhor. Essa é a minha única oração. Em outras palavras, que eu não te negue, que eu não murmure, que eu não blasfeme, que eu não fale contra o Senhor diante do medo, diante da enfermidade, diante do perigo, diante do sofrimento, diante da morte. Senhor, a minha única expectativa, a minha única esperança, o meu único temor é que eu não seja envergonhado, ou que eu não te envergonhe. Antes, com toda a ousadia, com toda a coragem, como sempre, e também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela minha vida, testemunhando, proclamando, me mantendo fiel e firme, quer pela minha morte, sem negá-lo, sem desonrá-lo, sem blasfemar o seu nome. Quer pela vida, quer pela morte, que o teu nome seja glorificado. Essa é a minha única preocupação. Em Atos capítulo 20, verso 24, o mesmo apóstolo Paulo fala uma verdade que eu preciso que todos vocês compreendam, irmãos.
Que todos nós, que quando enfrentamos a adversidade, a dificuldade, a enfermidade, a dor, o sofrimento e até a morte, que a gente tenha consciência disso. Atos capítulo 20, verso 24, ele diz: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Ou seja, em outras palavras, muitas vezes nós, quando olhamos a enfermidade, a doença, o perigo de morte, a possibilidade disso, nós sofremos porque nós valorizamos mais essa vida do que a vida por vir. Porque todas as nossas esperanças estão voltadas para essa vida. E, irmãos, tomando Paulo ainda por referência, escrevendo aos Coríntios, ele diz que se a nossa esperança está restrita tão somente a essa existência, somos os mais infelizes dos homens. Não tenho a vida preciosa para mim mesmo. Paulo está dizendo: a minha vida é preciosa, mas não para mim mesmo. A minha vida é preciosa, é útil para o reino, para Deus. E o meu único anseio, diz ele, é completar a carreira que me foi confiada. E Paulo, aqui passando por sofrimento, sabendo que lhe esperava cadeias e tribulações, está afirmando aqui: a minha única preocupação é o mesmo sentimento do rei Ezequias. É partir antes do tempo. É não completar a carreira que me foi confiada. O mesmo Paulo, já velho, é preso segunda vez. Agora sim, ele está diante, mais uma vez, do tribunal romano. Mas agora sim, ele tem consciência que a sua carreira cessou. E ele escreve a Timóteo, a sua segunda carta, seu último livro escrito, dizendo: quanto a mim, a minha partida é chegada, já estou sendo oferecido por libação. Mas agora eu tenho consciência que eu completei a carreira, combati o bom combate e guardei a fé. Agora o Senhor pode me levar. Mas aqui, aos Filipenses, na primeira prisão, ele diz: não, a minha carreira ainda não terminou. Eu tenho muito ainda a ser útil a Deus. Mas se dependesse de mim, eu queria partir e estar com Cristo. Mas se a minha permanência aqui nessa vida traz fruto para o trabalho que Deus me confiou, eu prefiro ficar e completar a carreira que me foi dada pelo Senhor. Não tenho uma vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a carreira que me foi confiada. A pergunta de uma pessoa que está acometida por uma enfermidade, que está diante da possibilidade da morte, precisa ser essa: Senhor, a minha carreira chegou ao fim, completei o que o Senhor tinha para mim realizar, tenho esse senso na minha consciência. É isso que o profeta Isaías está dizendo para o rei Ezequias: põe em ordem a tua vida, ou seja, reflita sobre isso diante de Deus, discirna o que Deus tem para você. A minha vida não existe por acaso, eu não estou aqui por acaso, você não está aqui por acaso, você não foi alcançado pela graça de Jesus por acaso. A minha vida tem um propósito, a sua vida tem um propósito. O que Deus quer da minha vida? Como eu posso ser útil a Deus, à vida, aos outros, ao reino? São essas as perguntas que são necessárias que nós façamos. Não porque eu quero viver, porque eu amo a este mundo. Não porque a minha esperança está aqui e eu não tenho nenhum prazer na vida por vir. Partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Ou eu me convenço disso, ou a minha vida não faz sentido ou significado aqui. Mas, Senhor, se eu ainda não terminei aquilo que o Senhor me confiou a realizar, me cure, me restaure,
porque eu quero que a minha vida seja preciosa para o reino, para o Senhor. Eu preciso me achegar a Deus, quebrantado e humilde. Eu preciso chegar a Deus adorando e bendizendo o seu nome. Eu preciso chegar a Deus confiante. Se queres, tu podes, Senhor. Na última reunião do conselho que tivemos aqui na primeira sexta do mês, estávamos em conselho pensando a igreja, querendo suprir as necessidades, pensando em ver se conseguimos alguém para auxiliar o pastor Kleiber nesse momento da sua vida, na música, na condução, na juventude. E enquanto pensávamos sobre isso, o nosso querido presbítero Severino se exasperou. E ele falou uma coisa que eu fiquei pensando profundamente. Quando ele discordava de uma coisa, ou de outra coisa, ou de um nome que a gente até pensou, alguém, mas Severino, o que é que você quer? Ele disse, o que eu quero é que Deus cuide do nosso pastor. Porque temos um senso, e a gente conversava, me desculpe a presença de Kleiber, dizíamos, pastor, Deus, para mim é tão difícil a gente conseguir alguém que supra com fidelidade aquilo que teu servo vem fazendo. No meio do nosso meio eclesiástico, infelizmente, a gente busca pessoas que procuram ser fiéis a Deus e a gente às vezes não encontra. E nisso nos move numa direção. Senhor, o teu servo é útil. A vida dele é preciosa. A tua igreja precisa. E aí eu vou para o meu último ponto com vocês aqui. O que Deus requer de vocês, igreja, o que Deus requer do irmão enfermo e o que Deus requer dos pastores e presbíteros da igreja. E aí a Bíblia nos convida a ir a Tiago, no capítulo 5. Porque a Bíblia orienta com muita clareza o que é que Deus requer daqueles que Ele estabeleceu com autoridade de Deus. Tiago capítulo 5, verso 13 em diante diz, está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, orai uns pelos outros para serdes curados, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Nós já conversamos isso em conselho, com um presbítero ou outro. Deus é Deus que já fez milagres aqui acontecer na vida de pessoas. Nós já tivemos Glória dando seu testemunho aqui na igreja, de como Deus a livrou do câncer, pelo tratamento. Nós já tivemos aqui, já testemunhamos como a igreja intercedeu a Deus por Mari, jovem, tão moça, e acometido por um câncer, e como Deus agiu pelo tratamento, a curou, atendendo a oração da igreja. Ela hoje vive uma vida vigorosa, servindo a Deus com alegria no coração. Deus já fez isso na vida de Luzande. E se a gente fosse enumerar aqui as tantas vezes que Deus interviu através da oração do seu povo, a gente iria sair buscando tantos testemunhos, tantas pessoas. Deus continua sendo Deus. Atende a oração do seu povo. Atende a oração do aflito. Atende a oração da sua liderança.
Deus continua sendo Deus. Age pelos meios comuns e naturais, pelos tratamentos médicos, medicamentosos. Age pela oração, pela imposição de mãos. Deus é Deus. O que cabe a nós como conclusão prática? Cabe à igreja orar, interceder, carregar a maca, apresentar diante de Deus, clamar ao Senhor particularmente, clamar ao Senhor coletivamente, como fizemos aqui na terça-feira. O que cabe ao enfermo, ao nosso pastor Kleiber? Chegar-se a Deus, humildemente, como tem sido, adorar a Deus, bendizer o nome do Senhor pela sua vida, mas também chorar muitíssimo, sem nenhum pudor, e dizer a Deus: Senhor, eu sou tão jovem ainda, por incrível que pareça, coincidentemente, né, a mesma idade do rei Ezequias. Ah, Deus, tem misericórdia da nossa vida como povo de Deus. Opera maravilha no nosso meio. Quanto à igreja cabe orar, interceder, buscar ao Senhor. Quanto ao nosso irmão e nossos irmãos enfermos, cabe colocar-se diante de Deus humildemente, adorá-lo, confiantemente diante do Senhor, e dizer a Deus: Senhor, se queres, tu podes. Cabe a nós, pastores e presbíteros, em sendo chamados, orar a Deus, ungí-lo, para que o Senhor o cure. O que cabe a nós fazer são essas coisas. O que cabe a Deus fazer é a vontade dEle. Tiago não está dizendo que está na mão dos pastores ou dos presbíteros curar. Está na mão deles obedecer, orar, ungir, para que Deus faça a obra. Se Deus quiser, Deus fará a obra. Mas o nosso clamor, nossa consciência é essa. A vida do nosso pastor é preciosa para o reino, para a igreja. Nós não temos a consciência de que ele já completou a carreira. Ele está começando a carreira na nossa perspectiva, né? Pela linha natural seria o nosso substituto, não é, Lutero? Que iria pegar o bastão e levar a igreja adiante quando a gente já entregar o bastão a ele. Senhor Deus, tenha misericórdia de nossa vida. Manifesta a tua glória e faça a tua vontade à nossa nação. Eu queria que a igreja orasse, especificamente por isso, pelos pastores e presbíteros, que vamos orar a Deus, vamos tirar dias aqui orando ao Senhor, para que o Senhor nos oriente, nos guie, nos use, e vamos cumprir o que a Bíblia diz, orar a Deus pela cura do pastor Kleiber, ungir e dizer a Deus: Senhor, se queres, tu podes. Oremos por isso, coloquemos a nossa vida diante do Senhor. Pai bendito e Deus amado, nós queremos agradecer ao Senhor, porque tu és Deus, um Deus de misericórdia, um Deus de amor, um Deus de poder, um Deus que estás acima de todas e quaisquer coisas, Senhor, um Deus que conduz todas as coisas a um fim proveitoso, um Deus que nos desafia a crer, a confiar, a se achegar no Senhor, humildes e quebrantados, adorando e bendizendo aquele único que é digno de receber toda a honra, toda a glória e louvor. Senhor, as nossas vidas estão em tuas mãos, as nossas vidas pertencem ao Senhor. A nossa vida não é preciosa para nós mesmos, Senhor, mas é preciosa para o teu reino, para fazer a tua vontade e cumprir aquilo que o Senhor nos deu a cumprir. Faz com que possamos tomar a tua palavra como referência às nossas vidas, Senhor, para que nós possamos vivê-la de forma íntegra, que possamos suportar uns aos outros, carregar
uns aos outros, ó Senhor Deus, apresentar uns aos outros diante do Senhor. Como nós ouvimos hoje pela manhã, coloque em nosso coração união, unidade, solidariedade, amor, amor de corpo, de igreja, de família, Senhor. Coloque em nosso coração o levar as cargas uns dos outros. Coloque em nosso coração, Senhor Deus, quando somos acometidos pela enfermidade e a doença, a atitude correta no nosso coração, de não levantarmos a voz contra o Senhor, de sermos humildes diante do Senhor, de nos achegarmos ao Senhor, porque o Senhor usa essas situações para nos achegarmos a Ti, de adorar o Senhor, de bendizer o Teu nome e de confiar na Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Senhor. Dá a nós, pastores e presbíteros da igreja, pessoas que receberam do Senhor a autoridade, dá-nos o discernimento da Tua vontade. Dá-nos a obediência à Tua palavra, a ousadia na oração, Senhor. Sabendo que cabe ao Senhor fazer toda a obra, nós confiamos em Ti e colocamos as nossas vidas como igreja em Tuas mãos. Em nome de Jesus oramos a Ti, Pai. Amém, Senhor. Amém, Pai amado, amém.